Jorge, pela excelente apresentação. Então vamos então início agora ao debate. O debate, como eu disse no início da sessão, serão respondidas 3 perguntas e depois então haverá aqui a resposta por parte do orador. Eu posso colocar já duas perguntas? Tenho. Primeiro. Não. Antes de mais nada, boa tarde e já agora parabéns à Lisboa Nova e parabéns também ao orador da cooperativa Copérnico, foi um projeto interessantíssimo de verificar. Eu faria 2 questões muito breves. A Copérnico gostaria de ponderar a hipótese de aproveitar a tecnologia das mini-eólicas. Enfim, eu estou a fazer umas perguntas que são muito superficiais, eu não sou engenheiro de formação, sou geógrafo, portanto não domino bem a questão mais ou menos técnica, mas tenho alguns conhecimentos sobre os mini-aerogeradores e poderia ser interessante que um dos grandes defeitos das energias renováveis, eu estou a dizer defeitos, mas eu sou defensor acérrimo das renováveis, mas um defeito delas é a elevada intermitência. E uma forma de a mitigar é fazer-se energias. Portanto, se à escala grande se pode fazer sinergias das eólicas com as hídricas, eu colocaria a questão, porque não fazer também uma sinergia entre os mini parques fotovoltaicos e as mini eólicas. Uma segunda questão, enfim, eu fiz até alguns estudos sobre dos meios académicos sobre o fenómeno do aquecimento global, isto mete muito com as políticas energéticas. A produção tem muito a ver com a própria mitigação às mudanças climáticas. Mas, agora, uma vez que estão-se a lançar as políticas de adaptação, e agora eu assisti em 15 de janeiro ao seminário do projeto Climadapt local, portanto, adaptação, a Copérnico gostaria também de ponderar entrar nessa situação, por exemplo, no campo da energia, seria, por exemplo, promover tecnologias de poupança energética e bioclimática. Pronto, fico por aqui, obrigado. Eu pedia que se identificassem antes da pergunta, o nome... Claro, eu peço imensa desculpa, pronto. Rui Manuel Rodrigues, sou geógrafo de formação pela Universidade Nova de Lisboa, profissão, sou desempregado de longa duração. Boa tarde, meu nome é Vítor Silva, eu sou advogado, participo em alguns projetos também na área das energias renováveis. Apenas uma palavra inicial, acho que o projeto tem tudo para dar certo. Hoje em dia há muito dinheiro para estas áreas e os retornos acabam por ser quase garantidos, por isso acho que estão de parabéns. A pergunta que eu gostava de fazer, as perguntas que eu gostava de fazer são 2, muito simples. Primeiro, quando os cooperantes investem também na perspectiva de tirar alguma rentabilidade, como é evidente. Quais é que são as TIRs que os senhores de alguma forma preconizam como viáveis em cada um dos projetos que estão neste momento a desenvolver ou que já estão em curso? A outra questão é como é que estão a pensar em concreto desenvolver um pouco a área da comercialização da energia, ou seja, vocês vão comprar aonde, vão vender aonde, vão comprar como e vão vender como. São estas essencialmente as 2 questões que eu gostava de colocar. Jorge Abrantes, sou produtor de energia renovável fotovoltaica. Uma das perguntas tem a ver com o que o colega agora disse, agora mesmo, e eu vos fazer a pergunta concreta. No investimento que fizeram, por exemplo, em Mangualde, qual é o custo da energia produzida e qual é a relação com comprarmos os habituais? A segunda tem a ver, vocês disseram que serão o primeiro produtor social de energia, não sei se isso é verdade. Há uns 6, meia dúzia, se calhar mais, de pelo menos vendedores de energia muito antigos, cooperativas, no centro do país. Vocês têm alguma ideia de se unirem a eles, nomeadamente para vender, uma vez que eles já distribuem e já vendem? Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Começando pelas mini-eólicas, de facto, sim, é um dos nossos objetivos. Portanto, quando falamos em diversificação tecnológica, é precisamente nisso que nós estamos a pensar, é como é que nós vamos colmatar a lacuna de só utilizarmos energia solar e, portanto, só produzirmos energia durante o dia
E há estas duas formas de o fazer. Nós até já temos um projeto de eólica identificado, que é já um híbrido solar e eólico para fazer no norte do país. E além disso também pensamos com as microhídricas, porque na prática são aquelas que nós podemos gerir mais de acordo com a nossa necessidade. No que respeita à adaptação, do ponto de vista da eficiência, nós temos tentado fazer alguma coisa, mas é mais uma daquelas áreas em que nós precisamos de ganhar estrutura para conseguir fazê-lo. É uma área que ainda não temos muito desenvolvida, mas é um bom objeto para um dos grupos de trabalho. Passando às perguntas sobre os investimentos. O nosso critério, falando puramente do ponto de vista económico, o que nós temos oferecido aos membros é uma rentabilidade de 4% anual dos projetos, dos investimentos que fazem. Os nossos projetos, enquanto critério de seleção, têm que ter no mínimo 9% de rentabilidade prevista. Depois, os nossos investimentos, dos membros da Copérnico, têm uma duração típica de 12 anos. Os nossos projetos têm uma tarifa, até agora, uma tarifa garantida durante 15. Portanto, estas almofadas de 3 anos e a almofada que vai entre os 4% e os 9%, que é mínimo, mas obviamente nós até agora temos tido mais em quase todos os projetos, menos 2 deles que foram apanhados naquela mudança drástica de 2013 para 2014 nas tarifas, são a almofada de redução do risco que nós temos para os projetos, para o investimento dos membros. Do ponto de vista da comercialização, para entrar em mais detalhe daquilo que foi aprovado em Assembleia Geral, foi que a Copérnico ia, neste primeiro ano, procurar um agente de mercado que já esteja autorizado para fazer a compra da eletricidade no mercado, para representar a Copérnico. Nós fizemos isto e outro dos princípios, já agora, era tanto quanto possível ser alguém, ou seja, ser alguém o mais parecido possível com a Copérnico, e se calhar assim posso também já aproveitar para começar a responder à outra parte das cooperativas, que é o óbvio era, ou eram as cooperativas portuguesas de energia, ou era uma das cooperativas espanholas, ou uma PME portuguesa. Nós tentamos as cooperativas portuguesas, de facto, nós tentamos agendar reuniões com 5 das 6. Tivemos reuniões com 3. Duas estão apenas focadas no seu distrito. Elas comercializam porque têm a concessão das redes de distribuição e comercializam enquanto comercializadores de serviço universal. Portanto, considerados de último recurso. Portanto, essas duas não quiseram sair da sua área de atuação. A outra disse que ainda estava na dúvida entre tentar sair, portanto, ser utilizada enquanto veículo para este negócio, ou chegar a um acordo de cavalheiros com a EDP, neste caso, que foi a que eles referiram, que foi fazer uma espécie de nós não saímos da nossa área, vocês não entram na nossa área geográfica. Portanto, nós não nos revíamos nesse tipo de colaboração, portanto, não avançou. Para dar mais detalhe, nós neste momento já temos a empresa portuguesa, acabou por ser uma PME que já atua nesta área da comercialização, faz uma espécie de marca branca para nós, em que nos assegura a compra no mercado e a gestão dos clientes enquanto processo de faturação. À Copérnico fica a responsabilidade de produzir mais energia do que aquela que os membros consomem e assegurar as garantias de origem verde por atuação no mercado dos certificados de origem. Não sei se queria mais algum detalhe em específico. Tá. Mas a questão da comercialização é distinta da questão da produção. Os senhores não conseguem, julgo eu,
digamos assim, comercializar a energia que produzem. Eles produzem energia e vendem energia à rede. Não é? Pronto. Isto é totalmente distinto depois da possibilidade de exercitarem a atividade da comercialização, comprando em mercado e vendendo aos clientes que conseguirem angariar. Sim, mas a energia no mercado, ou aliás, a energia comercializada, a eletricidade, pode ser comercializada, pode ser comprada de duas formas. Pode ser por contratos bilaterais ou por compra em mercado organizado. O primeiro passo vai ser a compra no mercado ibérico de eletricidade, que é aquilo que já está estabelecido e que este parceiro da Copérnico já faz. O objetivo é nós podermos depois começar diretamente a ter um modelo em que nós produzimos eletricidade que é comercializada aos nossos membros. E não injetam na rede e vendem diretamente. Ela acaba por ser injetada na rede, mas sem tarifa bonificada, portanto vendida de acordo com o contrato com o comercializador. Dizer uma... Faltava uma sobre o custo da energia produzida. Não sei exatamente que custo é que lhe posso dar. Posso dizer o custo do investimento. Portanto, foram 133 mil euros e ela é vendida num dos projetos 21 cêntimos e meio por kWh e no outro 19,6 cêntimos por kWh. E tem essa rentabilidade mínima de 4%. Tem a rentabilidade mínima de 9%. Nós depois 4% é o que recebe menos. Exato. Fazemos uma segunda ronda de perguntas. Boa tarde a todos e o meu agradecimento pela belíssima apresentação e toda a ideia que está por trás deste envolvimento, que penso já foi dito em pernas para andar. Não ouvi falar, não sei por distração, há lugar a térmica? Isto é uma pergunta. Depois, integrando, perdão, já com as perguntas anteriores, como é que conseguem visualizar ou pelo menos projetar os períodos de retorno versus exploração, manutenção, tempo de vida útil destas instalações? No caso da primeira pergunta sobre o lugar a térmica, tem uma base que me parece, nos grandes aglomerados, portanto cidades e grandes vilas, ter mais tendência a facilmente irmos para as térmicas, aliás pela estrutura, os edifícios e a área disponível, do que propriamente as fotovoltaicas que ainda têm um processo assim estão a seguir. Peço desculpa não ter dito o meu nome, Joaquim Mendes, sou engenheiro civil e meteorologista. Muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Paulo Canaveira, trabalho no Departamento de Alterações Climáticas da Agência de Pesquisa do Ambiente, mas estou aqui a título pessoal. Eu acho o projeto extremamente interessante e acho o conceito muito cativante. Queria, de qualquer forma, fazer aqui umas questões de seguimento em relação ao modelo de negócio. Falou em particular, quando os investimentos eram feitos com IPSS, que havia uma partilha de benefícios. Presumo que a cooperativa ela própria tem custos de funcionamento. Eu queria perceber um bocadinho como é que é feito em termos de modelo de negócio, como é que é feita esta distribuição entre os rendimentos que vão para o investidor, os rendimentos que vão para o próprio funcionamento da Copérnico. Presumo que os 60 euros de inscrição não sejam suficientes para manter a cooperativa a funcionar, portanto presumo que haja uma parte do próprio rendimento dos projetos que seja para o financiamento da cooperativa. E depois, no caso em particular, quando o investimento incide sobre IPSS, como é que é feita essa repartição de benefícios entre o investidor e no fundo, a entidade que tem o espaço e que o cede para efeitos do projeto, e se há diferenças entre o facto de ser uma IPSS ou no futuro haverem projetos onde outras entidades, seja um condomínio ou uma empresa que tem um telhado disponível onde se possa fazer o projeto, se isso depois, o facto de ser IPSS ou não, se influi nessa forma de repartição. E, finalmente, só penso que percebi bem quando disse que dos 280 mil investidos, agora há que fazer o buyback de 200 mil desses 280. Exato. Ok, pronto.
satisfatória. Mais uma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Diogo Cladeiros. Tenho aqui algumas perguntas, mas enquanto, enfim, podia falar da minha formação, da engenharia técnica, as graduações na área de energia, depois de ter trabalhado em informática e de uma vez a ver se me livro disso. Portanto, neste momento, eu gostava de saber é quando, efetivamente, em 2015, se já tem alguma data prevista e se não tem, o que é que falta para conseguir estar no mercado. Não sei se podem já dizer quem é que é esse parceiro que estão a considerar. E, por exemplo, em relação aos pequenos produtores, ou a novos possíveis produtores, se apoiam no investimento na instalação da solar. E também, enfim, isto é uma pergunta que eu gostava que me surpreendessem de certa forma, mas que a eletricidade que chega efetivamente à casa das pessoas que depois decidem aderir não será a mesma que é produzida nos painéis. Será que isto é mesmo assim ou vê isso a ser possível em algum dia futuro? E se sim, como é que pensam armazenar a energia produzida nas suas fotovoltaicas? Obrigado. A primeira pergunta era sobre a térmica. Quando falou em térmica, estava a falar de energia solar térmica, de aquecimento de águas, era isso. Fiquei na dúvida se era produção de porcentagens térmicas. E nós ainda não utilizamos esse modelo. Não quer dizer que ainda não utilizamos a térmica, não quer dizer que não o venhamos a fazer no âmbito deste objetivo, que é criar instrumentos de financiamento de projetos dos membros, porque é mais difícil de monetarizar. Portanto, nós não conseguimos transformá-lo, nós não conseguimos quantificá-lo de forma tão simples quanto conseguimos os restantes, que é, nós sabemos que vendemos cada quilowatt-hora a X cêntimos, portanto sabemos que aí há uma porcentagem para um lado, uma porcentagem para o outro, é mais simples. Estes não têm nenhum retorno económico associado, mas já houve membros da cooperativa que nos lançaram esse desafio. Não posso dizer que temos nada no pipeline muito próximo para acontecer. A forma que eu vejo de acontecer mais em breve é de facto a vir a enquadrar nesta forma de financiar projetos desse sentido. Depois terá o seu custo associado e que nós entendemos que deverá ser mais competitivo que aquilo que acontece se nós formos a um banco pedir financiamento para esse tipo de equipamentos. Tinha falado sobre os projetos, rentabilidade, portanto, como é que nós conseguimos prever. Nós utilizamos softwares para prever a produção de cada projeto. Quem está encarregue de fazer esta previsão é o grupo de análise de projetos. O que faz, basicamente, é uma verificação das condições técnicas e das condições económicas, uma típica folha de Excel com uma conta de resultados, com um plano de negócios, com base nas produções estimadas neste software, e depois na qual incluímos os custos de financiamento nos membros, obviamente, os custos de manutenção anual prevista, etc. É como qualquer outra análise de plano de negócio. Desculpe, mas chegam a períodos de retorno previsíveis? Sim, tipicamente os nossos projetos têm entre 5 e 7 anos de retorno do investimento. Depois tinha uma pergunta sobre a partilha dos benefícios com as IPSS. Portanto, o modelo que nós utilizamos é um modelo que já é bastante comum também, que é nós, se instalamos uma central no telhado de uma IPSS, há uma percentagem que serve para compensar essa IPSS pela utilização do telhado. No final do período contratualizado, nós cedemos o equipamento sem qualquer custo para a IPSS.
Na prática, nós temos feito os contratos pela duração de 15 anos, que é a duração da tarifa bonificada. Ao final de 15 anos, nós sabemos que os painéis têm garantias do fabricante de que vão estar a produzir 80% da sua capacidade ao final de 25 anos. Portanto, se nós ao fim de 15 damos o equivalente à IPSS, ela vai ter, pelo menos durante 10 anos, uma boa fonte de produção de energia que poderá autoconsumir ou fazer aquilo que a legislação na altura predispuser. Modelo de suporte dos custos. A própria Copérnico. Exato. Neste caso, nós somos uma organização recente e, portanto, uma grande parte dos custos são suportados por trabalho voluntário, portanto, sem custo. Há bastantes pessoas que se envolvem na Copérnico, que no seu dia-a-dia acabam por fazer algo para a Copérnico à parte da sua atividade profissional. Portanto, nós temos um volume de custos fixos bastante reduzido. No entanto, as fontes de financiamento são, de facto, os projetos de produção, em que nós, primeiro, obviamente, o capital social. O capital social de uma empresa é para isso que serve, é para fomentar a sua atividade. Não é? Depois temos os projetos de produção, que são, sabendo que temos uma rentabilidade mínima de 9% e um custo de financiamento de 4%, aí nós o que for acima de 4% é para a cooperativa. E depois temos as outras atividades que ainda têm pouca expressão, mas que esperamos que a comercialização venha a ter uma grande expressão, e a parte dos serviços aos membros, que ainda é pequeno, mas que também quantos mais formos, provavelmente mais a expressão terá. Sobre a influência de ser IPSS nos nossos projetos do futuro, há vários fatores de risco que nós temos que ter em conta, que é, enquanto nós trabalhamos com tarifas bonificadas, sabemos que o cliente é o Estado, e sabemos que vai assegurar a compra da energia que nós produzimos. Imaginando que nós passamos a ter um projeto de autoconsumo, em que nós vendemos eletricidade ao próprio edifício onde ele está instalado, nós já passamos a correr o risco dos incobráveis. E aqui há várias formas de o mitigar, mas o nosso objetivo é precisamente encontrar, por um lado, formas de dar a volta a esse risco para continuar a trabalhar com IPSS, e depois, por exemplo, promover também mais projetos como o de Mangualde, em que o cliente passaria a ser a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal vai ter a obrigação de pagar e tem a obrigação de honrar os seus compromissos, até porque depois perdem direito de acesso a alguns apoios que as câmaras municipais hoje em dia têm para fazer frente aos seus gastos. Depois a pergunta sobre quando é que nós vamos comercializar. A ideia, o plano era ser em março, infelizmente por questões informáticas não conseguimos que seja. Nós temos o nosso site, pode não parecer um site brilhante, mas para quem percebe, acho que é feito com uma linguagem de programação que se chama Ruby on Rails, que é uma coisa que acho que é bastante robusta, mas também complexa, e não é fácil encontrar as pessoas que trabalham nisso, mas também nos dá a segurança de ter um site menos vulnerável a ataques, mas o objetivo é abril, março. Quanto ao nosso parceiro, não é que tenha qualquer tipo de sigilo de especial, até porque vai aparecer nas faturas da Copérnico quem é que nos representa no mercado, mas eu não gosto de falar das coisas até elas serem postas na prática, e portanto preferia não dizer agora, por correr o risco de à última hora haver alguma alteração e não serem firmados os contratos que estão acordados entre as partes. Naquilo que respeita ao apoio à microprodução ou a microprojetos de autoconsumo, enquadra-se mais uma vez naquele veículo que nós queremos criar de financiamento dos projetos dos membros, sendo que praticamente não há limites para aquilo que nós podemos vir a fazer no futuro, porque tanto pode ser para autoconsumo, como nós podemos fazer dos membros da Copérnico uma espécie de central fotovoltaica grande, virtual, em que nós compramos toda a eletricidade dos membros, eles só produzem para vender e nós depois a comercializamos. Portanto, tudo isto tem uma grande ligação
entre aquilo que é o sistema energético e aquilo que a informática já nos dá capacidade para fazer hoje em dia. Da forma imediata que vemos isto acontecer é, de facto, o apoio a financiamento. No futuro podem vir a haver sistemas até mais inovadores de o fazer, como aproveitando a produção em rede dos membros. Sobre o armazenamento, sem estar necessariamente relacionado com isto, porque a pergunta nem era o armazenamento, era a eletricidade que chega às casas das pessoas é toda a mesma? Obviamente que sim, a eletricidade é toda a mesma, daí nós temos também este princípio de fazer o balanço zero, né? Que é se nós produzirmos tanto quanto os nossos membros consomem, então nós sabemos que pelo menos aquela parte da eletricidade que anda nas redes foi de facto produzida por nós. A forma que os membros têm de saber que a eletricidade que estão a consumir é através das garantias de origem. Nós, comprando garantias de origem para a eletricidade consumida pelos membros, aquilo que estamos a fazer é dizer, destes produtores de eletricidade, compramos os vossos direitos, as vossas garantias de origem, utilizamos para os nossos membros. Portanto, na fatura do nosso membro diz lá eletricidade 100% proveniente de origem renovável. O que acontece é que para o resto das pessoas a sua eletricidade é um pouquinho mais cinzenta, entre aspas, mais misturada, tem um bocadinho menos de renováveis. Quanto ao armazenamento, também sabemos que isto é um desafio do futuro, claramente é o próximo passo que o sistema energético vai dar mas já temos algumas ideias, mas que são ainda embrionárias de como é que podemos entrar aqui, mas mais uma vez é preciso escala para fazer isto acontecer. Muito bem, fazíamos uma nova ronda e a última, obviamente. Questões que tenham para colocar. Sim. A minha pergunta é a seguinte: os estudos que hoje em dia estão a ser feitos para o médio prazo, como se diz o médio prazo é até 10 anos, é que a produção de eletricidade por fotovoltaicos será a produção mais barata, na medida em que o preço do painel continua a descer e o preço da eletricidade não desce, não é? Sim, esqueci-me de identificar-se, o Miguel Águas, da Lisboa Nova. O que significa que, se calhar, dentro de 10 anos, vocês têm uma competição das grandes produções. Como é que veem esse futuro no médio prazo? Boa tarde, o meu nome é David Pedro, sou investigador na Faculdade de Ciências de Energia Fotovoltaica. A minha questão vai no sentido de também do modelo de negócio, faz um pouco de confusão. Portanto, está muito dependente da bonificação das tarifas para esse limite. Não temem que, depois da maturação da tecnologia de disseminação, portanto, provavelmente vão deixar de existir tarifas bonificadas, não vos preocupa que possa desatrair ou deixar de ser um projeto atrativo para o investidor, uma vez que aí os retornos de investimento vão ser, os payback times vão ser enormes. Portanto, parece-me que a venda possível sem a tarifa bonificada no mercado andará à volta dos 5, 600, não sei como é que vai evoluir, mas deixa de ser atrativo desse ponto de vista. Obrigado. Mais sim. Boa tarde, Pedro Barbosa, da Faculdade de Ciências, estudante de mestrado. Eu não percebi muito bem qual era o papel dos núcleos locais. Como falou, gostava que se calhar explicasse um pouco qual era a função e qual era o papel deles. E depois também gostava de perceber o grupo de elaboração dos projetos e dos futuros projetos. Quem é que custa e de que forma é que seria aceito novas introduções de pessoal?
Boa tarde, meu nome é José Sousa, Faculdade de Ciências da Universidade. Ok, sim. José Sousa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, curso em Energia Ambiente do último ano. Queria fazer uma breve pergunta. Agora que se deu a mudança da legislação, a Copérnico sentiu-se escutado alguma vez pelo governo? Nós sabemos que um dos pecados do nosso governo é muitas vezes não ouvir a sociedade. Sentiram-se escutados? Quiseram contribuir